abrindo em Mateus capítulo 24. Esse era um texto que eu queria ter trabalhado a partir da semana passada, mas eu precisava dar uma introdução ainda em Apocalipse, para que a gente chegasse a esse ponto aqui em Mateus. Só tentar abrir aqui o texto. Para quem está aqui na igreja já há mais tempo, sabe que a gente passou por esse texto na exposição do livro de Mateus. E assim, eu não pretendo fazer novamente um sermão expositivo de Mateus 24. Não é isso. Eu queria só abordar a questão preterista, que já foi trazida aqui para os irmãos, que é o modo de enxergar os textos apocalípticos, na sua maioria, como textos que já se confirmaram ao longo da escritura, ao longo da história. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Isso, achei. Mateus 24, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3, só para ter uma ideia. Na verdade, para melhor compreensão, melhor do 1 ao 14. E depois a gente vai tentando destrinchar melhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vá comigo para o verso 34, do mesmo capítulo. Diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Amém. Vamos orar? Obrigado, Santo Deus, pela bênção de termos a Tua palavra à nossa disposição, de termos, Senhor Deus, uma igreja, pastores e a bênção, Senhor Deus, do ensino. Não retire isso nunca de nós, Senhor, porque nós precisamos, Senhor Deus, da Tua revelação explicada e aplicada às nossas necessidades. E é assim, Senhor Deus, a partir dessas verdades, o Senhor também, Senhor Deus, nos ajude a sermos instrumentos Teus para que o reino do Senhor continue avançando em toda a terra. Em nome de Cristo nós oramos, ó Pai. Amém. Amém. Uma tendência muito grande na nossa cultura, especialmente da nossa época, é nós confundirmos a essência das coisas com os acidentes das coisas, ou com as aparências das coisas. Nós confundimos a essência com a aparência. Por exemplo, um exemplo está muito na minha mente, porque a gente está lidando com isso agora, né? Mas quando você vai falar a respeito de escola para uma pessoa de classe média, média alta,
e você vai apresentar a escola do seu filho, o que se espera, né, na apresentação é que o pai diga que está orgulhoso da escola do filho, porque é uma escola muito boa, porque tem os professores mais capacitados, um corpo docente de mestres e doutores. Aí ele começa a falar da estrutura da escola, a estrutura física, obviamente, né, que lá tem parquinho, que lá tem fazendinha, que todas as salas têm ar-condicionado. E ele começa a falar da escola, descrevendo a escola como se a escola fosse isso, ou como se o propósito, né, essencial de uma escola fosse esse. Mas se você for para a raiz do propósito de uma escola, né, você vai entender que nada disso é de fato preciso. Isso não é a essência da coisa, isso é só... Nós estamos aqui falando apenas dos acidentes, ou seja, das aparências das coisas. Se isso fosse a essência, nós não poderíamos conceber as escolas do tempo da Reforma, as escolas dos primeiros séculos, que não eram nem chamadas assim, né? Os institutos, as academias, onde você tinha ensino e elas não tinham absolutamente nada disso. Né? Como outro exemplo aqui que eu dei no ano passado, quando a prefeitura da nossa cidade distribuiu tablets para os alunos, né, e o prefeito orgulhoso dizia que tinha entregue não sei quantos mil tablets aqui para Campina Grande, e isso significava melhora na educação. Aí minha pergunta foi, com quantos tablets se formou Aristóteles, né? Platão, Calvino, Lutero, quantos tablets foram necessários para formar esses homens? Não é o tablet não é a educação. A estrutura da escola física não é a educação. O título que o professor tem não é a educação. Nós estamos tratando aqui das aparências e não da essência das coisas. Tem inclusive uma palestra do professor Rafael Falcon, que ele trata um pouco a respeito dessa divergência que há na nossa cultura, e ele diz assim que a gente começa a analisar as coisas só pela aparência, e isso parece muito semelhante a um familiar que perde seu ente querido e vai para o velório, e aquela pessoa, ela beija, ela abraça, ela faz tudo que faria com aquele ente querido vivo, e ele trata como se fosse vivo, porque como aquele corpo ainda tem a aparência de estar vivo, até por conta do pouco tempo que ele perdeu a vida, o espírito saiu, e geralmente os corpos são muito bem tratados, né? Há até uma ciência para isso, então as pessoas olham e tratam como vivo. E elas esquecem que lá dentro está acontecendo um processo de apodrecimento, a pessoa está sendo comida pelas bactérias. Então alguém ouve, né, o estômago roncar e fica pensando, né, tá vendo, está vivo. Não está vivo. Aquilo ali, na verdade, ele está tão morto que está sendo comido pelos bichos, literalmente. Né? Mas a aparência de fora conserva-se. E as pessoas se pegam muito às aparências. Até que chega um ponto que aquilo que estava sendo comido por dentro começa a ser comido por fora. E só aí que você poderia ver que a aparência de morto, na verdade, estava de fato morto. Aquilo ali já passou, já não é mais. Esse texto de Mateus 24, ele é uma insistência do Senhor Jesus Cristo para que nós paremos de ver, em primeiro lugar, as aparências e vejamos a realidade das coisas, a essência das coisas. Porque na época do Senhor Jesus Cristo, especialmente ali no primeiro século, havia um debate muito grande a respeito da figura do templo, do sistema sacrificial, de toda aquela estrutura que foi montada na antiga aliança para apresentar Cristo, mas nada daquilo era Cristo. Vocês percebem até nas pregações do Antigo Testamento que nós vamos caminhando ali por entre ali os símbolos, os sinais, os tipos, as sombras da antiga aliança e apontando a partir delas Cristo.
Nós nunca dizemos que Davi é o Messias, que o sistema sacrificial e nele o Cordeiro é o Messias. Não, aquelas coisas apontavam para Cristo. Cristo diz: eu sou o Cordeiro de Deus. Ele diz: eu sou o sacrifício, eu sou o templo, eu sou todas essas coisas. Ele é a consumação, ele é a essência de todas as coisas. Então, na igreja, nós precisamos nos desvencilhar daquilo que é aparência e nos apegar àquilo que é essência. Fazendo já uma ponto com a nossa situação hoje no Evangelho brasileiro, a nossa igreja, a igreja brasileira, independente de denominação, é uma igreja fadada a seguir a aparência e não a essência. Pode prestar atenção se não é assim. As pessoas acham que um culto sem o louvor não pode acontecer. Que um culto sem ar-condicionado, um culto sem departamento infantil, sem essa estrutura que nós temos aqui, ele não aconteceria. Porque as pessoas estão apegadas não à essência, mas às aparências das coisas, aos acidentes. Tudo isso que a gente tem aqui, nada disso é essencial. Nada que eu citei aqui é essencial. O que é essencial é o povo de Deus reunido em seu nome e o ministro fiel pregando a palavra de Deus. Isso é essencial para que haja culto. Mas tudo isso aqui pode ser deixado de lado. Nós, inclusive, devemos estar prontos, irmãos, para, se Deus quiser, nós deixarmos esse prédio para trás, que é maravilhoso. Nós não temos do que nos queixar, é muito mais do que nós pedimos ou sonhamos, mas se for necessário, deixarmos e temos um culto debaixo de uma árvore. A igreja precisa estar sempre preparada para isso. Quando nós somos chamados de peregrinos, e quando o Senhor derruba o templo, como aqui em Mateus 24 ele está anunciando, é para que a igreja esteja pronta para peregrinar pela terra a qualquer instante. Nós não podemos nos apegar àquilo que é aparente, mas àquilo que é essencial. Dito isso, irmãos, nós podemos entrar em Mateus 24, porque o primeiro debate de Mateus 24 é justamente o templo. Observe, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Os discípulos, tolamente chamaram o Senhor Jesus Cristo para apresentar o templo. O templo magnífico que iria impressionar o Senhor dos céus e a terra. Primeiro que esse templo já não é mais aquele templo de Salomão. Esse já é um templo bem menor. Esse aqui é o templo de Herodes, que passou por uma reforma, que era um templo com muito menos glória, mas ainda muito glorioso. Alguns estudiosos dizem que ele passou 47 anos para ser erguido. Então, realmente, de fato, era uma grande construção da época. Mas se fosse a maior de todas, se fosse o de Salomão, não iria impressionar o Senhor. Eles estavam querendo impressionar Cristo com a aparência, sendo que Cristo é a essência da religião. E o modo de Jesus tratar aqui dessa situação é muito interessante. Ele se aproxima para mostrar as construções, e aí quando Jesus está se retirando do templo. Esse movimento do Senhor saindo do templo aqui é muito forte, porque é a glória de Israel que está saindo do templo. Vocês se lembram quando, no tempo de Eli, se perdeu a Arca da Aliança? Os irmãos se lembram? E o nome que era colocado ali, dos filhos, acabou a glória de Israel, se foi a glória de Israel, porque a glória de Israel estava na arca, que tinha dentro da arca a lei, as 2 tábuas da lei, o cajado de Moisés e os pães do manjar que descia do céu, o maná que descia do céu. Aquilo era a glória, a presença de Deus, que foi retirada de Israel por conta do pecado de Israel. E aqui Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele está se retirando do templo. E aí, quando eles mostram o templo, Jesus disse: por que vocês estão... Não vedes tudo isso? Ele diz: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esqueçam o templo.
E esqueçam a religião das aparências. Isso aqui cumpriu-se o seu propósito. Com isso, Jesus não está desfazendo, né, o propósito que Deus deu ao templo. Ele só está explicando que ele é a essência e o templo só apontava para ele. Porque o templo era o lugar da glória do Senhor, onde o Senhor habitava no meio do seu povo. Cristo é Emmanuel. Ele é Deus conosco. O templo era o lugar da adoração, o templo era o lugar onde o povo se reunia para adorar. Agora nós adoramos em espírito e em verdade em qualquer lugar. Cristo está em todos os lugares, porque ele é anunciado a todo mundo. Então, se Jesus não anunciasse isso aqui, profeticamente falando da destruição do templo no ano 70, os seus discípulos continuariam cada vez mais apegados às aparências da religião e à essência da religião. E esse é um problema nosso até hoje. Até hoje, a igreja se pega às aparências e não à essência. Nós estamos fadados a buscar um acampamento por ano, um evento por ano, ou churrasco, e chamamos isso de comunhão. Não, isso não é comunhão. Isso é um acidente da comunhão. A comunhão se dá o corpo de Cristo reunido. Aí, pelo que acontece no domingo, no dia do Senhor, durante o culto, em comunhão com o Senhor, a Trindade em comunhão com o seu povo. Então, aquela coisa que acontece depois, o lanche, o jantar, o almoço, o churrasco, é fruto, é acidente, é consequência daquilo ali. Se não estivermos unidos ali, em verdade, isso aqui pode se tornar um clube, uma associação, qualquer outra coisa. Porque existem muitos outros lugares que também tem tudo isso e as pessoas dão outro nome. A gente está de comunhão, mas pode não ser. Então nós precisamos nos apegar à religião da essência e não à religião das aparências para não cair nesse erro. E esse é um erro que Jesus estava combatendo há muito tempo. Se você voltar para mim, para a gente entender aqui o contexto, capítulo 22, que é um texto assim, mais recente que começa toda a discussão, há aqui um grande problema entre Jesus, os saduceus e a ressurreição. Veja, ele diz aqui no verso 23, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro, e vai até o final, né? Aí a pergunta dele no verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, a gente está dizendo aqui isso aqui, aos saduceus. Eram homens da lei, mas eles não conheciam a lei, o espírito da lei, a essência da lei. Eles conheciam só os acidentes da lei, só as proposições, só as interpretações, só aquilo que foi tradicionalmente trazido pelos seus antepassados, que também se desviaram do caminho. Respondeu Jesus, errar não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Ele está ensinando os saduceus como ler a Escritura e deixar de se apegar com as aparências. E essa discussão é uma discussão antiga, né, entre Cristo e os fariseus, Cristo e os saduceus. Até o ponto que chegamos aqui no capítulo 23, ainda nos preparando para chegar no 24, ele diz, então falou Jesus, verso 1, as multidões eram os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Se apegam só que é a aparência, nunca a essência. Eles não estão preocupados em ensinar o espírito da lei,
que leva à graça, mas só ensinar aquilo que eles nunca fizeram. Aí lá, a partir do verso 13, uma sequência de maldições. Ai de vós, escribas e fariseus. Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus. E mais uma vez no verso 16. E até o final do texto é assim. O ai é uma expressão de maldição. Né? Ai de vós, vocês estão perdidos. No final do texto, no verso 32, ele diz: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Veja agora. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Essa é uma construção do pensamento. Ele entra na discussão com os fariseus, depois entra na discussão com os escribas, com os saduceus, depois ele junta tudo e começa a dizer: vocês negaram a minha palavra, então ai de vós. Aí vem a apresentação das maldições. Isso tem muita ligação com o livro de Deuteronômio. Especificamente Deuteronômio 28, que não vai dar para a gente ler agora, mas você pode ler em casa depois. Deuteronômio 28, ele é dividido entre maldições e bênçãos. A gente tem, acho que a gente tem no canal da igreja, na conferência. Isso, tem uma pregação do pastor Alan Kleber, né? As bênçãos e maldições do pacto, perfeito, André. Então, se vocês puderem assistir depois, vai fazer toda a conexão com esse texto que nós estamos lendo hoje. Lá é demonstrado que a obediência traz vida, a desobediência traz morte. E aqui Cristo está dizendo, a obediência em fé traz vida, mas eles rejeitaram o Senhor, então vem a maldição. Quando viria essa maldição? Que esse aqui é meu ponto. Ainda sobre esta geração. Essa expressão vai abrir uma grande sessão que dá no capítulo 24, né? E vai dividir o capítulo 24 também. Veja, começa essa sessão no verso 36 do capítulo 23. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Agora vá para o verso 34 do capítulo 24. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O nome disso aqui é estrutura de envelope. Já foi apresentado aos irmãos algumas vezes aqui na igreja. É um hebraísmo. Ele começa e termina o texto com a mesma expressão. Alguns salmos são assim. Começam com aleluia e terminam com aleluia. Os últimos 5 salmos da Bíblia são assim. Começam com aleluia e terminam com aleluia. Louvai a Deus. É para determinar aqui uma sessão com sentido. Então, o que está entre o verso 36 do capítulo 23 e o verso 34 do capítulo 24 é exatamente o mesmo texto. Para me entender. Para corroborar. Caio, tu pode pegar água para mim, por favor? Para corroborar com isso que estava falando das maldições, né, dos ais que tem no capítulo 23, capítulo 23. Se for para o capítulo 21, quando Jesus começa a falar das parábolas, né, tem uma parábola que ele vai falar da vinha, né, as pessoas estavam tomando conta da vinha, e que diz que manda os trabalhadores e o pessoal mata os trabalhadores. Aí ele vai descrevendo, diz que vai vir um filho do dono da vinha e eles vão também matar o dono da vinha, né? E aí é interessante que quando ele chega lá, ele fala assim, e lançando mão dele, arrasta para quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará com os lavradores? Né? Aí dizem eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos.
Disse Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que edificadores rejeitaram. Essa foi a posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedacear, e aquele sobre qual ela cair ficará reduzido ao pó. E os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falavam deles. Então, assim, ele está falando do que eles estavam fazendo com os profetas, com tudo. Ele diz: vai vir um filho e vocês vão fazer a mesma coisa. Né? E os fariseus entenderam que era sobre ele que estava falando, e o final do texto é dizendo que ia vir uma vingança sobre eles. Aí quando você vai no capítulo 22, outra parábola das bodas de cordeiro, é o mesmo sentido. A retirada do reino, de um reino para outra nação, que é a transição da antiga para a nova aliança. E aí ele, no meio do texto, vai dizer também o que é que o rei vai fazer com esses convidados ingratos, no capítulo 22. Aí diz que vai incendiar a cidade. E aí depois que ele fala tudo isso, falando do juízo e estabelecendo que era sobre os fariseus e que vai incendiar a cidade, aí ele vem e conta o capítulo 23 todo, dizendo as maldições, até chegar em Jerusalém, que mata como tentei juntar você. Essa forma de ler o texto é muito importante, irmão. Ler o texto dentro do contexto, porque o narrador, Mateus, ele juntou todas as informações com sentido. Ele não jogou Mateus 24 aqui e como se fosse um capítulo à parte dos outros. E por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que Mateus 24 é lido, né? Que é chamado sermão apocalíptico, né? O sermão profético do Senhor. Ele é falado como se fosse um texto fora do contexto. Um texto sem coesão com o restante do livro. Mas quando você começa a ler Mateus 24 assim, lembrando lá do capítulo 21, a entrada de Cristo em Jerusalém, triunfal com o rei, né? Faltando um pouco mais ainda. Capítulo 22, uma sequência de parábolas sobre o reino, mostrando que o reino vai ser tirado de uns e vai ser dado a outros. Quando o Senhor tirou dos judeus e passou a dar a oportunidade dos gentios também reinarem ali com o Senhor. E ele vai chegando até as maldições, não sobre todos os judeus, não é sobre a totalidade dos judeus, mas ele deixa claro, os judeus que negaram o Senhor, até porque os primeiros cristãos eram judeus também, porque não negaram o Senhor. Aí ele mostra, inclusive, a boa fé que ele tinha para com esses homens, que é o texto que o presbítero André citou agora há pouco, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém. Aqui, deixar claro. Essa Jerusalém aqui é exatamente aquela lá de Apocalipse que é tratada como a grande prostituta. Né? A grande prostituta, a meretriz. Essa é Jerusalém. Apocalipse também não foi escrito do nada. Ele foi escrito com... Já vi algumas pessoas, já ouvi falar que algumas pessoas interpretam como se fosse a igreja católica. A igreja católica é um anacronismo pesado. É óbvio que a igreja católica romana, num sentido, pode ser comparada. Mas dizer que Jesus escreveu pensando na igreja católica romana diretamente, por favor, o texto tem um endereço, certo? O endereço é Jerusalém. Ele, inclusive, disse, né? Jerusalém, Jerusalém. E aí Apocalipse pega essa linguagem de meretriz, porque ela foi prostituta, porque buscou os ídolos e não o Senhor. Secundariamente, qualquer igreja fiel pode ser tratada assim. Isso, porque a gente aprendeu aqui também que existem aplicações que são secundárias, mas não podem ser colocadas primariamente, porque assim a gente desrespeita o autor. Então, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Enviados aqui, inclusive, é a palavra apóstolos, né? Vocês matam os profetas e apedrejam os apóstolos. Isso aconteceu aonde? Primeiro século. Jerusalém era a cidade que mais fazia isso. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos,
debaixo das asas, e vós não o quisestes. Esse é o texto que talvez o único texto em que Deus ele se apresenta como uma mãe, né? Eu acho que eu não consigo me lembrar de outro texto onde a Escritura passa essa visão. Mas é porque ele estava querendo aqui demonstrar ternura, cuidado, e isso é muito próprio da mãe. Não é que Deus é mãe, é que o amor dele é tão grande que ele abarca aspectos da maternidade. O cuidado com os filhos, a ternura de proteger. Então, ele cuidou de Jerusalém, cuidou do povo judeu, como uma mãe cuida dos seus filhos. Mas vocês me rejeitaram. Eis que a vossa casa vos será deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aí vem o texto do capítulo 24. Né? Assim fica mais fácil de entender. Toda uma construção contra Jerusalém, contra os fariseus, contra os saduceus, os escribas. Aí, no capítulo 24, Jesus sai do templo para mostrar que o templo encerrou o seu propósito, né? E ele diz, esse templo vai cair. Pastor, é aqui que no caso Israel deixa de ser o Israel de Deus como nação e Israel passa a ser o Israel espiritual. Aqui é uma grande transição do Antigo para o Novo Testamento, né? A gente está exatamente nessa transição. Final do sistema sacrificial. Final do sistema sacrificial, derrubar. Mas a geração. A geração, não é o ano. Porque o ano, se a gente fosse apontar o ano, era 70. Foi quando o templo foi derrubado. Aí você vê como ele usa a palavra geração. Quantos anos são para uma geração, em média? Você tem ideia? 40 anos. 40 anos a Bíblia usa como uma geração. E aqui você está por volta do ano 30. Jesus está para ser morto. 30 com 40, 70. Exatamente o ano 70, quando o templo foi derrubado. Foi completamente posto, não ficou pedra sobre pedra. Ou seja, a profecia de Cristo de fato se cumpriu. Só que Mateus 24 não está falando, até o verso 34, de coisas que irão acontecer, mas coisas que já aconteceram durante aquela geração. Né? Você pode até perceber a linguagem, né? O tipo de linguagem que ele usa. É bem imediatista, né? Ele fala, por exemplo, então virá o fim, no verso 14. Ele fala também no verso 34, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, toda essa linguagem aqui, do verso 1 ao 34, é uma linguagem extremamente imediatista. Mas se você for para a segunda parte do texto, ela deixa de ser imediatista, esta geração, e muda na mesma hora. Veja aí, verso 48, por favor. Alguém lê. Verso 42 primeiro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É imprevisível, né? No começo, para a gente fazer essa relação logo, não deixar para depois, no começo há muitos sinais, a declaração de muitos sinais. Volta comigo lá para Mateus 24, verso 3, diz assim, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aí ele começa a dizer, eles pedem sinais e Jesus dá os sinais. Vede, verso 4, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Ele começa a citar. Aí ele diz ainda no verso 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Está só começando. Né? Ele vai citando os sinais que iriam acontecer para esta vinda de Cristo. Esta vinda que ele está tratando aqui de Cristo. Agora, se a gente for para a segunda parte do texto, no 42, antes desse verso, você tem aqui, verso 36.
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. A respeito das coisas da primeira etapa, ele diz todos os sinais que vão acontecer. Mas quando encerra o verso 34, que ele diz, tudo isso se dará na presente geração, quando começa a segunda parte, ele começa a dizer, agora nem dia, nem hora, ninguém sabe, nem o Filho, senão o Pai. Obviamente aqui ele está tratando o Filho como encarnado ainda, né? Com as limitações do Filho encarnado. Uma humilhação. Da humilhação. É óbvio que Jesus sabe, como Deus ele sabe, né? Então aqui a própria linguagem muda. Imprevisibilidade, mais uma vez, verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E ainda no verso 48, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se. Antes sempre era depressa, né? Agora demora. Capítulo 25, que faz parte da mesma seção, verso 5, alguém lê, por favor. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Tardando, né? Não é na mesma geração, não é depressa. Verso 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Perfeito. Então, muito tempo depois. Tudo isso mostra que há uma divisão clara no texto de Mateus 24, do verso 1 ao 34 e do 36 em diante, entrando no capítulo 25. Certo? E onde começou tudo isso? Capítulo 23, verso 36, que é aquele versículo que diz: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Mas quais são as grandes dificuldades que são colocadas aqui para a gente defender essa tese preterista, né, que vem de pretérito, ou seja, de que essas profecias se cumpriram já? Por exemplo, muito provavelmente todos os seus amigos, quando você for falar, né, defender essa tese, eles vão dizer: como é que você explica? Verso 5 diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E guerras e rumores de guerras, né? E nação contra nação, reino contra reino, terremotos. Como é que você defende isso? Primeiro que todas essas coisas aqui, de fato, já aconteceram uma hora ou outra na história, né? Mas a forma mais forte de defesa é se nós conseguirmos provar historicamente, porque biblicamente não foi registrado, que o que está dito aqui, né, biblicamente não foi registrado no sentido claro, né? Assim, a Bíblia não é um livro de história simplesmente, ela se preocupa com a revelação. Mas se você pegar essas profecias de Mateus 24 e perceber na história o cumprimento, a gente encerrou aqui a discussão. Existe um historiador judeu que é muito conhecido mesmo, inclusive fora da igreja, chamado Flávio Joséfo. Né? Não é o cantor, viu, cara? É Flávio Joséfo. Então, esse historiador, muito respeitado, judeu, não era cristão, mas fez um trabalho excelente a respeito da história de Israel. Né? Acabou que depois ele ficou amigo lá do imperador romano, né, Vespasiano. Ele foi considerado um traidor. Ele foi considerado um grande traidor. Mas o trabalho dele assim, é uma coisa impressionante. Ele tem um livro que é A Guerra dos Judeus, onde ele explica exatamente o cumprimento dessas coisas aqui no primeiro século. Aí, um dos argumentos que se usa, né, é a respeito do versos 6 e 7. Guerras e rumores de guerras. Ele diz assim: quando o Senhor concede o sinal, a audiência ele está experimentando a famosa Pax Romana. Eu acho que todo mundo que estudou um pouquinho de história se lembra dessa expressão, que é a paz de Roma. Não de Roma, a cidade, mas do Império Romano. O Império Romano desfrutou de uma paz, né, com poucas semelhanças na história daquela época,
quando no primeiro século o evangelho começou a se desenvolver. E isso foi importantíssimo, né? Isso é a plenitude dos tempos, como Paulo diz aos Gálatas. Deus preparou uma língua, o grego, que era a língua que era escrita, era falada pela maioria da população, ou seja, uma língua onde você podia pregar em vários países e todo mundo conhecia. Então isso ajudou o evangelho. Você tinha uma expectativa a respeito do Messias, que foi colocada essa expectativa pela tradição judaica, e tinha justamente a paz de Roma, a Pax Romana. Além de toda a estrutura do império, para você poder se locomover, você se locomovia com segurança. Não tinha tantas guerras nem assaltos. Então, isso aqui, quando foi escrito, eles desfrutavam da Pax Romana, que não durou muito tempo. Porque entre 54 e 68, Nero começou a reinar, 54 e 68, veja, quase 70, e isso aqui se acabou. Então, houve um problema muito forte em relação a guerras e rumores de guerra. Muitas nações contra nações, justamente no período em que o templo estava para ser derribado. Né? Ele diz aqui, Roma marchou com vitória através de Israel e destruiu por último Jerusalém e seu santo templo. Apesar de a revolta judaica ter se iniciado em 66, né, depois de Cristo, a guerra de fato teve início na primavera de 67, quando Nero formalmente comissionou Vespasiano e lhe outorgou 4 legiões para sufocar a revolta. Nessa guerra, a Síria, a Arábia, o Egito e outras nações se alinharam contra Israel. Guerra e rumores de guerra e nação contra nação. Não só Roma mobilizou sua poderosa máquina de guerra para dar fim à revolta na Judéia, né, além de empregar várias nações subversientes nessa carnificina. No próprio Império Romano irrompeu uma guerra civil. Ele começa a citar aqui a quantidade de guerras que teve nessa época. Aí tem outro sinal que é apontado no verso 7, que é fomes e terremotos. Aí citando aqui Joséfo, né? Ele diz, levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome, o profeta Ágabo, que é citado inclusive em Atos, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. Com probabilidade, essa é a fome que se abateu sobre Jerusalém, foi mencionada por Joséfo. Uma fome os oprimiu naquele tempo e muitas pessoas morreram por carecerem do necessário, pois era preciso procurar alimento. É citado aqui em Flávio Joséfo. Então, se cumpriram as guerras e rumores de guerras e fomes e terremotos, que ele cita logo depois aqui, em 67, Joséfo, historiador judeu do primeiro século, descreveu um grande terremoto ocorrido em Jerusalém e em muitos outros lugares. Então, os terremotos também aconteceram nessa época, em 67, ou seja, muito próximo de 70. Agora alguém lê, por favor, verso 9 e 10, capítulo 24. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Perfeito. É só ler Atos. A gente acabou de ver a exposição. Quantidade de perseguição que houve naquela época é impressionante, né? E quando ele falava odiado das nações, né, as nações que se juntaram também para destruir Jerusalém. Perfeito. Só nesse ponto aí que eu acho interessante, se a gente for para o texto correlato, né, em Lucas 21, isso de fechar que é Jerusalém é muito claro lá, né? Que talvez no Mateus 24 a pessoa não... Vamos lá. Lucas 21, que é o texto correlato, aí no versículo 20 até o 22. Lembra? Mas eu estou conversando diferente aí, fiel com você. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação. Ou seja, ele está dizendo o lugar.
E vai ter esse sinal. Quando tiver Quando cercado cercado. do exército, e colabora com isso que o senhor estava falando agora, que Vários países se juntaram, né? Se Arábia, cercar. Síria, Egito, cercar se juntaram para cercar Jerusalém. Quando vocês verem, veja, é nesta geração, quando vocês verem isso acontecer nesta cidade. Aí diz assim, então os que estiverem na Judéia, ou seja, o cara está lá, geograficamente na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam. E os que nos campos não entrem, e os que estão nos campos não entrem nelas. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Isso aqui é para quem assistiu o Esqueceram de Mim Gospel, que é aquela série, né? Deixados para trás. Esqueceram de Mim Gospel, aquilo ali. Eles fazem uma confusão enorme sobre isso aqui. Mas é muito simples de entender se você tem essa percepção do texto, Mateus 24 e Lucas 21. Se você está fora de uma cidade, está nos montes, está no campo e vê Jerusalém sitiada, não entre, porque você vai morrer. Corra. Sua chance é você correr. Porque se você entrar, você vai morrer. Jerusalém vai ser sitiada e vai ser destruída. E talvez o impulso natural fosse defender o templo. Exato. Voltar para defender. Para defender a família. Não adianta não, corra. Só que é o seguinte, né? Não adianta tentar defender as aparências da religião quando o Senhor já quis derrubá-las. Né? Quando Deus não quer sustentá-las, elas não se sustentam. Isso é muito claro para a nossa época. As pessoas se pegam tantas aparências, querem... por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui da nossa denominação, para não estar falando de ninguém. As sociedades internas da igreja, elas cumpriram um certo papel. Eu não vou dizer qual, mas elas cumpriram um papel por muito tempo. Quando a própria sociedade era bem mais organizada, era bem mais formal. E hoje, elas não conseguem mais se sustentar. SAF, UPA, UMP, até nas igrejas que gostam muito disso, elas têm sofrido grande decadência. Por quê? Porque as pessoas realmente não têm mais tempo, né? As mulheres, a maioria delas trabalham, não tem aquela estrutura ali pesada, não funciona mais. Mas a gente percebe, dentro da IPB, eu vejo, vez por outra, pastores saudosos, tentando salvar a sociedade interna como se aquilo fosse a igreja. Aquilo não é igreja, meu amigo. Não adianta você tentar usar versículo bíblico para salvar uma coisa que Deus não está interessado em salvar. Porque aqui não é igreja, não é essência. Aqui é exatamente isso que está acontecendo na nossa época. A gente precisa se livrar dessas coisas e voltar para o que é a essência, né? Então, voltando lá para Mateus 24, né, todos esses eventos aí consumados, aí vem os defensores do futurismo com seus argumentos contrários, né, e as suas objeções. Eles dizem assim, como é que se explica aí o verso 14? Alguém lê, por favor, o verso 14, para a gente tentar ver como é que se resolve essa questão. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então fica parecendo o seguinte, né? Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, até que todas as nações do mundo sejam alcançadas pelo evangelho, logo, então virá o fim. Então, antes disso não acontecerá o fim. Logo, ele não está falando do fim, não pode estar falando aqui de coisas daquela geração, já que está tratando do fim último. Só que, primeiro, a palavra mundo, ela não pode ser interpretada como você interpreta na sua cabeça todas as pessoas, todo o mundo. Semana passada, quando a gente começou a falar sobre literalidade, né, e símbolos, a gente viu que não cabe sempre interpretar mundo como todo mundo. A gente diz assim, rapaz, a gente fez um churrasco na igreja, estava todo mundo. Quer dizer, 7 bilhões de pessoas estavam na igreja. É óbvio que não. Mas é uma expressão que é utilizada para dizer que
A igreja estava em peso. Até na questão da fé que a gente sustenta, né? Se a gente for considerar o mundo, a gente vai para o universalismo. Exato. Cristo salvou o mundo. Salvou o mundo. Então todas as pessoas do mundo foram salvas. Deus amou o mundo. Então Deus amou todas as pessoas do mundo. Então será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Que mundo? O mundo que eles conheciam, o Império Romano. Esse era o mundo conhecido. Vocês acham que eles conheciam o Brasil? Que eles conheciam os Estados Unidos? Não, esses países nem não existiam ainda. Não existiam. Eu acho interessante, eu não sei, me salta, né, à mente um contraponto com Mateus 28, sabe? Mateus 28, quando Cristo ele diz assim: todo o poder meu foi me dado no céu e na terra, por isso faça discípulos de todas as nações. Acho interessante que aqui ele diz assim, que vai ter um testemunho até todo mundo, ou seja, vão escutar do evangelho. Não, mas todo mundo vai crer, não. Exatamente. Agora aqui, quando você vai para Mateus 28, aí você vai dizer, discipule as nações. Discipular já está a nação crendo e vai ser discipulado. Então, esse contraponto também, que não quer dizer aqui que não é todo mundo vai ser crente. É só o testemunho do evangelho. Perfeito. Anuncie. Você também falou aí, finalmente, de 67 a 70, né? Aí Mateus 24, 22 diz assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Aí também já mostra também que era naquele período também, né? Perfeito. A gente vai chegar daqui a pouco nesse versículo. Vamos lá. E aqui no 14, que o senhor está falando, então virá o fim. Seria fim de quê, então? Esse fim que ele está tratando aqui. Sim. O fim é a derrubada do templo. Sim, o fim do Que é tempo. o Fim do 70. templo. Exato. O fechamento do sistema sacrificial, o fim do Antigo Testamento. E aí o início da nova aliança. Mas tem mais coisa aqui para a gente tratar, que é objeção. Verso 15. Alguém lê para mim, Mário, por favor? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Eu gosto de Jesus porque esse quem lê entenda é fantástico. Quem sabe ler, entenda. Ele diz, né, rapaz? Jesus já está imaginando os debates, né? Os dispensacionalistas dizendo: não, isso aqui não é. Quem sabe ler o profeta Daniel, vá lá e leia. Vamos lá, ler. 9, 27. André, tu estava com Lucas 21 aí, né? Lê o verso 20, por favor. Verso 20. Sim. Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação. Aí, Lucas é melhor nisso aí, exatamente, porque ele é bem específico. Quando chegar em Jerusalém, ela estiver sitiada. Aí vai lá para Daniel, por favor. Daniel 9, que é outro texto apocalíptico, né? Agora, verso 27. Nossa, tem mais tela aí, velho. 9, 27. E ele firmará aliança com... Começa aí, por favor, do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e fazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas. 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão
determinadas as desolações, as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. É o que está determinado. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A destruição de quê? Ele está falando aqui de Jerusalém. E o assolador aqui precisa ser interpretado no Novo Testamento com as dicas que o Novo Testamento deu. Né? Então, quem foi o assolador de Jerusalém? O general Tito. Né? Vespasiano preparou e Tito veio e derrubou tudo. Ele é o homem da destruição. Porque se você ler só Daniel, aí você fica procurando quem é esse desolador. Só que lá em Lucas 21, Mateus 24, você tem um apontamento claro de quem é, né, esse homem. Eu queria falar, André? Aqui, eu agora não lembro, mas eu sei que tem registro de que assim que eles tomaram Jerusalém... Eu vou ler agora. Ah, tá. Flávio José. Flávio José, então é isso mesmo. Bicho, além de tocar sanfona, é o historiador do Torá. Os romanos, quando da fuga dos sediciosos para a cidade e do incêndio da própria casa sagrada e todas as construções à sua volta, trouxeram suas insígnias ao templo e as postaram contra o portão oriental. E ali eles lhes ofereceram sacrifício, e ali eles aclamavam Tito imperador, com as maiores exclamações de alegria. Ou seja, eles tomaram isso é que é a destruição final de Jerusalém. Por quê? Eles não só tomaram a cidade, mas no lugar do sacrifício, eles colocaram, né, as insígnias do Império Romano e Tito como o Deus. No lugar onde se adorava o verdadeiro Deus, se colocou um ídolo. Ou seja, essa é a destruição total de Jerusalém. É exatamente o que está descrito no versículo 15. Né? Diz. Que o senhor leu? Lê de novo, lê de novo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no santo lugar. Exato. Está no santo lugar. No lugar que foi derrubado o templo, se colocou a insígnia do império e um novo ídolo, o general. Aí Kenneth Gentry diz assim: basta que vejamos a própria linguagem que Jesus usa aqui falando do templo como lugar santo, em Jerusalém, que era a cidade santa. Pensar nesse abominável da desolação como algo futuro é desconsiderar o que ocorreu com o templo no ano 70, ou ainda achar que ele será reerguido, como os dispensacionalistas acham. Existe uma corrente apocalíptica que acha que o templo vai ser reerguido e que os sacrifícios vão voltar a ser feitos. Vê que doidice. Os dispensacionalistas, de forma geral, pensam assim. Aí ele vai mais, né? Numa visão completamente antibíblica. O próprio Lucas identifica essa situação demonstrando Jerusalém sitiada, né? Texto 21, Lucas 21, 20. Foram 2 vezes em que Jerusalém ficou sitiada. Uma com Vespasiano, que foi o general anterior, preparou todo o terreno, e no final com Tito, quando finalmente, pouco tempo depois, Jerusalém foi assolada e o templo destruído e profanado. Vocês entenderam até aqui? Quando a gente vai lendo devagarzinho assim, parece tão simples, né? É porque realmente é simples. Bagunçaram a nossa cabeça. Infelizmente, a gente teve a cabeça bagunçada para achar que os textos apocalípticos são as coisas mais complicadas do mundo. E é o que o senhor falou. Tudo na Bíblia a gente aprende vendo a Bíblia toda. E Apocalipse quer entender ele sozinho. O cara lê a Bíblia toda para entender e a gente só tá entendendo como ser mãe. A gente volta nos outros livros. Para ser mãe, você lê a Bíblia todinha. Mas para aprender sobre o fim, não. Você só lê Apocalipse, de preferência, no capítulo 20.
É, Até Mateus 24, né, que a gente estava vendo. Se a pessoa vinha acompanhando É. só com Mateus 24... Aí fica doido lá. Rapaz, que negócio complicado Aí esse. quando a pessoa vai vendo Mateus 21, o que o Jesus está falando, as parábolas que o Jesus está falando, aí ele trata da vingança contra Jerusalém, dos ais, e vem Mateus 24... Aí tem todo aí sentido, tem né? todo sentido, O é. pessoal para só nas guerras e no muro de guerra. É. Toda vez que tem uma guerra, eu anoto isso. É agora. É agora. Eita, é agora. Aí eles dizem que o que enfraqueceu. Sim. Aí pronto, agora é o terremoto que veio da água e. Aí eles dizem que o que enfraquece o pós-milenismo, o que enfraqueceu foram as duas guerras. Não dizem isso, né? Porque toda vez que tem uma guerra mundial, isso acaba no de pós-milenista. Mas não tem. Isso quer dizer que o pós-milenista não era muito seguro do que ele acreditava. Porque ele nem entendia. Pelo contrário, foi justamente nessas guerras que surgiram as heresias. O modernismo, a dispensacionalismo começou muito forte com o quê? Com o liberalismo, né? Onde eles lançaram fora a escritura, passaram a ter outros tipos de interpretação. Não tem nada a ver com a guerra, a não ser mais ou menos um período. Final do século XIX e do século XX, só isso aí. Mas tem mais objeção aí para a gente tirar. Verso 21, alguém lê, por favor. Porque haverá... Foi para tanto canto, né? De ontem. De Flávio José, de Daniel, de quem? 24. Então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Porque nesse tempo não haverá grande tribulação, né? A grande tribulação que é muito temida por muitos, né? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Eu disse, não, então isso aqui não pode ter acontecido. Porque é uma grande tribulação que nunca houve nem nunca haverá, mas isso é uma figura de linguagem, alguém sabe, quando a gente quer hipérbole, quando a gente quer exagerar, então usa hipérbole. Moisés usou, volte lá para Êxodo capítulo 11, verso 6, por favor. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. E aí, quem é que está certo? Moisés ou Mateus? Não, aí a pergunta que eu faço é o seguinte também, né? E será que vai ser pior do que o dilúvio? Sim, Que só sobrou uma família? é bem pensado. É porque a gente diz isso, rapaz, olha. Tem um ex-presidente aí que sempre dizia, né? Nunca antes na história do país. Nunca antes na história do país. Então, esse tipo de linguagem é linguagem hiperbólica. Ela está só exagerando um ponto para chamar atenção. Então, você volta nos primeiros versículos, né, que ele está falando que no tempo não sobrará pedra sobre pedra. A destruição do templo de Salomão, não houve uma profanação como houve na Não, Isso aí aí realmente nunca houve, nunca haverá. nunca houve. Uma profanação do templo nesse sentido. Ali, esse do ano 70 foi absurda. Foi assim, a maior humilhação que os judeus passaram. Aí foi uma tribulação muito grande para quem estava na cidade. Exato. Mas eu acho que é o próprio Flávio José descrevendo o povo morto no meio da rua. Sim, assim, É o negócio da mãe comendo filho, né? mãe comendo filho que morreu. O negócio não foi bonito, não. Foi não. Agora a última objeção, verso 27, 29. Outra pessoa lê, por favor. 24, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados.
30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o som da trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Perfeito. E quando é que isso aqui aconteceu? Literalmente nunca aconteceu. Mas isso aqui é uma linguagem profética, cara. Além de apocalíptica, é profética. Só para vocês terem ideia que isso já foi utilizado por Isaías. Isaías capítulo 13. Que é justamente essa ideia de ler a escritura com a linguagem que ela foi sendo formada, né? Isaías tinha essa linguagem, então foi usado por Cristo lá no seu sermão. Isaías 13, verso 1. Verso 10 a 13. Ele está falando primeiro no verso 1, diz assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Que inclusive é a forma como Jerusalém vai ser chamada, né? Verso 10. Alguém lê, por favor. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Lembre-se, aqui nós temos uma profecia contra a Babilônia. Né? É alguma coisa a respeito daquela época. E ele usa a mesma linguagem que Jesus vai usar a respeito de uma profecia contra Jerusalém na sua própria época. E isso aqui também não aconteceu, não. Literalmente, não, porque não precisa acontecer literalmente. Mas o juízo foi grande, é como se abalasse a terra. Acho que tem um outro texto que é do Antigo Testamento, que é Cristo o Filho do Homem no cavalo branco, que é de juízo também. Se eu lembro qual é, não? Rapaz. Eu vou procurar aqui, pode ir. Dê uma olhada. Era só se o senhor tivesse de cabeça. Eu não sei particularmente, no caso de Isaías, se tem a ver, inclusive, de como ele abre o próprio livro, que ele chama a criação como testemunho do Perfeito, rapaz. pecado de Israel. Quando eu preguei esse texto aqui, eu mencionei isso aí. O uso dos entes celestes em Isaías é muito forte. E ele está os chamando como testemunhas do pecado. E aí é como se os entes todos caíssem sobre a pecadora Israel. Então, está usando uma linguagem profética, simbólica, para mostrar isso. A própria criação vai cair sobre Israel por conta do seu pecado. Então tem esse sentido aí, de fato. Só para a gente terminar Mateus 24, né, nessa visão preterista, volta comigo lá para Mateus 24, pela última vez hoje, e vocês vão perceber que o texto diz assim, no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Como é que houve essa consumação aqui? Na linguagem apocalíptica, vocês estão ficando craques em Apocalipse, a gente viu aí domingo. Quem são os anjos? Os pastores. Então, quando a gente interpreta os anjos como os pastores, ele enviará os pastores com um grande clangor de trombeta. Na linguagem apocalíptica, clangor de trombeta é um anúncio do Evangelho, os quais reunirão seus escolhidos. Ou seja,
Jesus enviará os pastores para anunciar, né, com muita fidelidade, com destemor, o Evangelho, e esse Evangelho anunciado reunirá os escolhidos dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, ou seja, Israel está sendo deixado e agora vai ser os 4 cantos da terra, por meio da pregação da palavra. Não sei se nós não aparece com a cena de Atos. Perfeito. Isso aqui é como se fosse um apontamento do que Cristo vai dizer lá em Atos 1. Mas isso aqui, do sol escurecer e tal, é o que exatamente que quer dizer? Foi o que eu citei agora há pouco de Isaías. É a linguagem de Isaías. No capítulo 1 de Isaías, ele abre, foi até Christian chamou a atenção, ele abre a profecia de Isaías primeiro, chamando todos os entes celestes para serem testemunha da profecia que ele vai entregar contra Israel. E lá no capítulo 13, ele diz que ele usa exatamente essa estrutura do sol, a lua caindo sobre Israel. Então, isso é uma linguagem profética para falar sobre o juízo de Deus. Isso não quer dizer que o céu, né, o sol vai cair, as estrelas vão cair, mas é como se eles, servindo de testemunha, eles também servissem de instrumento de Deus contra o povo pecador, né? Então seria nesse sentido, exatamente nesse sentido. Daí a gente pode perceber, né, que uma leitura mais simples deve ser sempre a preferível da Escritura. Sempre que o negócio for muito mirabolante, você desconfie, né? Sempre que tiver que fazer um filme e esse filme chama muita atenção, ou que você tem que passar um ano para entender um texto desse aqui, porque tem que ser explicado cada figura, você não sabe de onde é que se tira esse tipo de explicação, essa não é a melhor hermenêutica para a Escritura. O texto é simples. O que contradiz a parte da Escritura. Essa leitura aqui de Mateus 24, enxergando que até o verso 34 as coisas não já aconteceram, é muito mais simples. Agora não quer dizer que tudo de Mateus 24 aconteceu, porque não termina no verso 34. Continua, a partir do verso 35, falando da segunda vinda. Né? É interessante que, acho que logo depois, tem 2 parábolas. Uma que vai falar das 10 virgens e a outra que vai falar dos talentos. As 10 virgens é como se fosse assim, você tem que estar vigiando. Fique esperto. Aí a do talento é dizendo assim, mas pode ser que o Senhor demore. O Senhor vai demorar. E enquanto o Senhor não vem, você tem que estar agindo aqui na terra. Exato. Senão você é o século infiel. Infiel. Então, nessa visão, nós deixamos de ter tanto medo de guerra, rumor de guerra, terremoto, maremoto, tsunami. A gente não tem medo disso. Porque a gente sabe que a segunda vinda de Cristo não vai ser assim. Inclusive, na segunda parte, ele fala que Jesus vem como um ladrão da noite. Então, o ladrão da noite não bate a porta para pedir licença para entrar. Ele vem sem ninguém perceber. Por isso que vem essas parábolas em seguida também. Então, assim, não vai ter sinal. Quando Jesus voltar, não tem sinal. O que nos cabe é o seguinte: tudo que nós pudermos fazer para a expansão do reino dele, nós temos que fazer. E expansão do reino não entenda simplesmente ganhar nações para o Evangelho. Essa é uma das partes da expansão. É a expansão da pregação que vai mudar a vida das pessoas. Mas quando isso acontece, ainda continua a expansão. É a nossa atuação na cultura. Nós precisamos também, não resuma a cultura a dança, música, tudo que está ao nosso redor, política, economia, religião, a cultura artística, tudo precisa ser submetido a Cristo. Tudo. E quem vai fazer isso? Deus por nós, ou por nosso intermédio. É exatamente isso que vai acontecer. Os ministros pregam a palavra, anunciam o Evangelho e as suas implicações, e os membros ouvem e saem para cumprir a sua ordem, a ordem do Senhor. Agora, o problema é que a igreja não tem tido essa visão a respeito do reino, e o que é que ela faz domingo após domingo? Ela só se reúne,
né, para tratar de uma parte da essência, só uma parte, que é o Evangelho, e com todas as dificuldades que nós temos, e todo o resto é mera aparência. Eu acho interessante porque quando se fala sobre o novo nascimento, né, que fala sobre a mudança de mente, nova criatura, tudo, a Escritura ela vai também ter a linguagem da nova criação. Né? E é como se tivesse em Cristo a maldição do pecado de Adão, ela está sendo modificada. Aí eu acho interessante que as pessoas esquecem dos mandatos que a gente aprende logo no início aqui na igreja, de Gênesis 1. Quer dizer que tudo vai ser restaurado e os mandatos social e cultural não? Né? Perfeito. Os mandatos têm que ser restaurados também. Perfeito. Olha, os crentes não podem, especialmente os nossos, da nossa igreja, não podem de maneira nenhuma esperar que todo o trabalho que eles têm na terra passe no concurso público para garantir a vida. E com isso eu não estou sendo contra o concurso público, pelo amor de Deus, porque inclusive existem algumas profissões que são muito dignas e necessárias para a sociedade que você precisa fazer o concurso público. Mas essa não pode ser a esperança de um crente otimista a respeito da nossa atividade, da nossa ação na cultura. Não pode. Como se a gente fosse mundano de uma forma socialmente aceita. Exatamente. Até porque a gente Mundando com a aparência, a capa Até de porque a gente piedade. precisa de policiais crentes, de juízes crentes, né? Isso, existem Promotores crentes. trabalhos que precisam realmente, de fato, de pessoas que passem por concurso e tudo mais, mas a gente não pode se apegar a essas coisas. A igreja precisa ter políticos, a igreja precisa ter empresários, a igreja precisa ter pessoas dentro da arte e elas militando de fato a respeito do reino, para o reino se expandir. Alguma dúvida, irmãos? Então vamos orar. Eu vou pedir ao nosso irmão seminarista Christian que ore, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, como é bom, Deus Santo, olharmos, ó Deus, para a Escritura Sagrada, ó Deus, vermos as palavras de Cristo, ó Deus, de como foi, ó Deus, o fim, ó Deus, da velha aliança, ó Deus, lermos os termos, ó Deus, da nova aliança, ó Pai, e olharmos, ó Deus, para o nosso futuro, ó Pai Santo. E percebermos, ó Pai, que a ordenança que o Senhor nos dá, ó Pai, é prosseguir, ó Deus, com o Teu reino. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que as circunstâncias da vida, ó Deus, as adversidades, ó Pai, não enfraqueçam, ó Pai, não nos façam esmorecer, ó Deus, nessa caminhada, ó Pai. Mas diferente disso, ó Deus, como o Senhor tem mostrado na sua história, ó Pai, que quanto mais adverso for o tempo, ó Deus, mais próximo, ó Deus, de Tu agir, ó Senhor, na história, ó Deus, mais próximo, ó Deus, do triunfo, ó Deus, está a Igreja, ó Deus Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a internalizarmos essas verdades, ó Deus, a entendermos, ó Pai, que o Teu reino cresça, ó Deus, entendermos, ó Pai, que as trincheiras, ó Deus, as quais devemos lutar, ó Pai, para que o Evangelho se expanda, ó Deus, e a Igreja, ó Deus, esteja gloriosa, ó Pai, adornada, ó Deus, para a Tua vida. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos essas coisas, ó Pai, e não só venhamos, ó Deus, a passar, ó Deus, pelo dia mau, Deus Santo, mas também, ó Pai, que venhamos, ó Deus, com a expertise, Deus, que o Senhor nos dá, ó Pai, a sermos relevantes, ó Deus, nessa luta, ó Deus, pela expansão do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, ó Pai, que primeiro, ó Deus, vem as coisas do Teu reino, ó Deus, e as coisas, ó Pai, circunstanciais dessa vida, Deus, o Senhor nos acrescentará, ó Pai, dia após dia. Dá-nos, ó Pai, essa esperança, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos vigilantes e trabalhadores. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pastor, eu estava tentando lembrar um texto, um texto que é sobre o juízo sobre o Egito. Me veio aqui.